Bom dia a todos, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui no ponto, o movimento está um pouco parado e me veio aqui um pensamento uma reflexão. E eu fiquei pensando, a palavra de Deus, ela diz no Antigo Testamento que Josué falou assim: vocês podem ir atrás de outros deuses, se assim quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No momento divisor de águas, que Josué, um lutador pela liberdade, ele viu o povo dividido e ele se posicionou naquilo que ele cria para seguir adiante. Lá na frente, Elias também, quando ele desafiou os 400 profetas de Baal, e ele chamou-os para um desafio, e ele disse: se Baal é Deus, adorai-o, e se Deus é Deus também, adorai-o. E ele fez um desafio, todos nós sabemos, né, que foi posto ali um altar, um sacrifício, e Deus se manifestou com fogo e mostrou que ele é o único Deus e o Senhor. Mas ali também se mostrava o quê? Uma divisão entre o povo, uma dúvida, uma separação, uma polarização. Ainda no Antigo Testamento nós vamos ver Malaquias, se eu não me engano, ou é Zacarias, eu não tenho certeza, ele diz: outra vez se verá a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Então, mais uma vez, a gente vê a manifestação histórica, em momentos históricos, em circunstâncias adversas, uma divisão, um enfraquecimento da fé, uma introdução de falsos deuses, falsas religiões no meio do povo de Deus. E muitos vão e se deixam levar pelo engano, pela mentira. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele venceu a mentira, ele venceu a morte. Ele reivindicou ser o Salvador, ele reivindicou ser o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. Ele veio como cumprimento de uma palavra profética que lá de Gênesis até o Apocalipse, a vinda, a manifestação, a morte, a ressurreição do Messias, do Cristo enviado, não é isso? O Filho de Deus, e tudo se cumpriu em relação ao que ele fez, ao que ele disse, a quem ele é, e isso é o fundamento da fé cristã. Mas Jesus Cristo também falou muitas vezes, não é isso? Outra passagem que a gente vê também é em Provérbios, né? Que Deus, ele abomina a duplicidade. No Evangelho, Jesus fala: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele disse: olha, existe a porta estreita, entrai pela porta estreita e não pela porta larga. Ele disse que não pode a água da mesma fonte sair água doce e água amarga. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bom fruto. A palavra de Deus diz também em Apocalipse: aquele que tiver sujo, suje-se ainda mais, e o que tiver limpo, limpe-se ainda mais. A palavra de Deus diz que ele prefere que a gente seja frio ou quente, mas que morno ele vomita. Então, esse divisor de águas, não é isso? Essa convicção daquilo que somos em Cristo, da nossa fé, ela não pode ser perdida. O cristão, ele tem que saber quem ele é em Cristo, quem Cristo é nele.
porque Cristo, ele se manifestou e reivindicou ser tudo que ele é, e ele provou o seu amor como sacrifício na cruz, e ele é fato histórico a sua ressurreição. Nós vivemos o ponto de partida da fé cristã é a ressurreição. Claro, a manifestação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo fazem toda a diferença. Nós não somos uma religião, nós não somos uma filosofia. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, uma pessoa. Não é um conhecimento, não é uma gnose, não é uma religião, é uma pessoa. Uma pessoa que disse que viria e veio, que disse que morreria e morreu, que disse que ressuscitaria e ressuscitou, e disse que voltaria para buscar a sua igreja, aqueles que creem nele, no seu nome, em quem ele é, no que ele fez e no que ele disse. É isso? Ele disse: quem me convencerá de pecado? Ele viveu sem pecado, ele pagou o preço altíssimo da nossa salvação, do meu e do seu pecado. Nele nós temos a vida eterna, a ressurreição. Nele nós temos a justificação, a santificação. Ele é tudo em todos. Então, o que eu quero deixar o pensamento hoje aqui é isso. Que assim como nas eleições no Brasil, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, todos os acontecimentos nos levaram a uma polarização, a uma tomada de posição, não é isso? Assim também a igreja vai caminhar para essa polarização, porque ele disse que vai separar os bodes das ovelhas, aquele que serve do que não serve, o joio do trigo, não é isso? É um caminho sem volta, essa polarização também. Aqueles que servem e os que não servem, os que temem e os que não temem, os que assumem e os que não assumem. Porque tem muita gente que diz no próprio Brasil que somos 90% de católicos, de cristãos, não é isso? Mas na prática a gente não vê isso. A gente vê muita confusão religiosa, muita idolatria, e até dentro do meio evangélico também muita divisão, muito escândalo, e não vamos fugir, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Cada vez mais a luz vai ser manifesta e vai dissipar as trevas, vai mostrar os que realmente são, os que realmente assumem, os que realmente confessam, os que realmente recebem ou aceitam como Salvador, porque o Evangelho, Cristo, ele é diferente das outras religiões. Até porque ele também não é uma religião. Ele não leva ninguém para o céu à força, não salva ninguém à força. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Entendeu? Quem convence é o Espírito Santo. E aqueles que ainda não se decidiram por Cristo, ou que não têm coragem de assumir, não é isso? Que estão em cima do muro, ele também sabe. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Porque nós vamos todos nos apresentar diante do Pai. E lá tem um livro, o livro daqueles que estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, né? E só aqueles que creram no Evangelho e receberam o Espírito Santo, a marca do Cordeiro, o selo da promessa, os que confessaram de verdade com a boca e com o coração serem cristãos, que aceitaram e reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que serão escritos no livro da vida, porque cada vez mais os tempos vão ficar se estreitando e vai haver manifestação do iníquo, do homem da perdição, do homem do pecado, do anticristo, e os cristãos cada vez mais vão ser perseguidos, cada vez mais a igreja vai ser perseguida. A gente já percebe, não é isso? Uma ditadura da opinião. Quando se prega a verdade, quando se fala a verdade, como é que a gente diz? A opinião é que o cristão é preconceituoso, que o cristão é isso, é aquilo, porque não aceitam a verdade. O cristão não prega a verdade dele, o cristão prega o Evangelho. O Evangelho reivindica ser a verdade, porque o Evangelho é a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas seja judeu, seja grego, seja eu, seja você, seja quem for, que disser assim, eu creio no Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, tem a vida eterna. Não é isso? E os que não creem já estão condenados. Não é porque vão ser condenados, já estão condenados pela escolha que fizeram. Porque nós não podemos viver sem escolhas, sem decisões. É isso. Em tudo na vida nós temos que escolher o time que torcemos. É isso? Tudo. O time que torcemos, o time que não torcemos. O que mais? O esporte que praticamos, que não praticamos. O livro que vamos ler, que não lemos. O filme que vamos assistir. Tudo na vida requer uma decisão. Tudo na vida requer escolhas. Então eu digo para você, escolha Cristo. Decida por Cristo. Não tenha vergonha de assumir Cristo. Mas assuma Cristo como o único Senhor e o único Salvador. Porque Ele não dá a glória dele a outro, a ninguém. Ele é o único que reivindicou ser o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que reivindicou ser o Salvador do mundo. E a seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição provam como fato histórico o que ele disse, o que ele fez e quem ele é. Então, é isso. Quando alguém perguntar, ou a sua consciência perguntar, ou o seu coração perguntar quem você é em Cristo e quem ele é em você, você precisa assumir isso. Porque vai chegar um dia que nós vamos ter que ficar cara a cara com a verdade. É isso? Cara a cara com a verdade, cara a cara com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que esse dia seja um dia de glória, um dia de paz, um dia de descanso. Não um dia de tristeza, de lamento. Porque o inferno é a verdade vista tarde demais. E o Evangelho é pregado porque o Evangelho quer pregar o Salvador, a salvação. Quando o Evangelho é pregado, não é para condenar, não é para julgar. Quando o Evangelho é pregado, é amor, amor para salvar. Porque Jesus te ama para te salvar. E foi Ele mesmo que disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus disse para o cristão ir pregar, o cristão vai e prega. Porque Jesus quer te salvar. Jesus não quer te condenar. Mas se você rejeitar, você já decidiu. Se você decidir pela religião, religião não salva. Se você decidir pela filosofia, filosofia não salva. Se você decidir pela reencarnação, pelo espiritismo, quem criou o espiritismo nunca disse que salvava ninguém. Porque a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Você vai ficar sempre reencarnando, você vai sempre ser carne e sangue. E quem disse que se houvesse, que eu sei que não há outra encarnação, quem diria que você viria como gente novamente, não como um inseto? Então Jesus tem você, Jesus nos fez, a palavra de Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos valor para Ele, por isso Ele deu a sua vida. Ele diz, Deus provou o seu amor, enviando o seu Filho. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Não há manifestação de graça e de amor e de perdão maior do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E foi por mim, foi por você. Cabe você só decidir. Há uma nuvem de testemunho. Todos os cristãos de todos os tempos é uma nuvem de testemunho. A história é uma nuvem de testemunho. A igreja é uma nuvem de testemunho. A sua alma é uma nuvem de testemunho. A sua mente é uma nuvem de testemunho. Não adianta fugir, negar a verdade. Porque você só vai sofrer. Porque a alma tem fome e sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Fique na paz hoje e sempre. Eu estava no meu coração com vontade de falar esta palavra. Falei. Porque a boca fala e o coração está cheio. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família, sua casa. E eu oro que se você está passando por algum problema agora, seja ele lá qual for, receba a cura, receba a libertação, receba o entendimento. Se tem alguma bênção para você receber presa, que seja quebrada, que você receba, seja o que for. Mas que só seja coisas boas eu quero desejar a você. Fique na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.